galera, nosso convidado é um dos maiores mateiros do Brasil. Ele sabe muito sobre a arte da sobrevivência. Chama ele, Caneta! Com vocês e o meu amigo Luciano Tigo. Opa! Aê, Luciano Tigre no de tarde. Obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui. Você que é um especialista aí na arte da sobrevivência, né? Eu sou um aluno do planeta, você tá meio diferente, Danilo. Você tá diferente, Danilo. Andei emagrecendo. Da última vez que eu te vi, alguma coisa tá diferente. Acho que eu andei fazendo, tô praticando esporte, né? Olha, tá vendo? Pô, tá Tô na dieta. Você tá sarado. Lá ele, hein? Você tá sarado. Então, meu irmão, especialista é uma palavra muito forte, cara. Eu me considero um eterno aluno desse planeta aqui. Como qualquer outro aqui, né, que tá sempre aprendendo coisas novas, né? Por mais tempo que eu fique na natureza, nas atividades, nas gravações, eu tô sempre na condição de aluno. Sempre falo isso porque a palavra especialista, ela acaba engessando muito. E aí eu gosto de trabalhar sempre solto e livre, né, na atividade. Então eu me considero um eterno aluno do planeta. Legal, muito bom. E eu gostei do jeito que o Caneta chamou ele, né? Como que foi? Luciano Tigo. Tigo. Ah, não é... Tigre. Tigo é a marca de carro. Mas, ô, Luciano, é legal demais seu trabalho. Eu assisti muito o seu programa ali na Discovery, o Sobrevivência Extrema. Isso. Muito legal, cara, as temporadas que você gravou ali. E me fala um pouquinho, quando que você decidiu entrar nessa filosofia de vida, de viver ali mais no mato, de aprender mais sobre a arte da sobrevivência? Pois é, isso é inerente à minha existência, porque eu sempre fiz isso, desde a infância. É muito comum que eu vá para uma confraternização de família, às vezes com um primo, tio que eu não vejo há muito tempo, e às vezes eles me revelam coisas da minha infância que eu não sabia. Pô, deu certo, né, esse negócio de você ficar indo pro mato, que desde que você era desse tamanho, você ia para a natureza, fugia da gente, se enfiava no meio do mato, e agora virou a tua profissão, né, gravar programa de sobrevivência, treinar pessoas na área da sobrevivência, só que eu nunca planejei isso, nunca cogitei isso. Isso sempre foi natural, né, por a convivência com meu avô, com o interiorzinho de Pato Branco ali até os 12 anos, né, sempre indo. Ah, então você morava em Pato Branco? Eu nasci interior. em Pato Branco e morei em Pato Branco até os 12 anos. Em 1992, meu pai e minha mãe foram para o Amapá, para a região amazônica, e o meu quintal, que era Pato Branco, né, os matos e rios ali do entorno, é como se eu tivesse com um cabresto, né, porque era limitado, né, uma Mata Atlântica já muito mexida. E, de repente, meu quintal virou a própria Amazônia, né, com o rio Amazonas na frente da cidade. Então ficou um negócio... Olha só. Saiu o cabresto, digamos assim, a visão ampliou demais, né? E aí eu tive a grande sorte de começar a conviver com pessoas que nasceram na floresta amazônica. Ribeirinhos, mateiros, indígenas, pessoas que respiram a natureza desde o berço. Então, foi um divisor de águas assim, absurdo. Então você aprendeu muita coisa legal, muita coisa importante. E até esses dias eu estava pesquisando, eu ando sofrendo aí alguns problemas no intestino, cara. Eu comi muita porcaria na vida. E aí eu conheci um índio, cara. Conheci um índio. E o cara passou umas paradas lá, umas plantas naturais. Não, umas plantas naturais aí. Cara, e me ajudou. Então eu vejo assim que esse pessoal que vive aí na mata, eles têm um conhecimento diferenciado, né, cara? Que às vezes pode até mesmo curar a pessoa de uma doença pela natureza, né? Tem. Tudo que a gente, inclusive nesse estúdio aqui, se você parar para observar, absolutamente tudo que está aqui veio da natureza. Roupa, qualquer item aqui, ele foi manufaturado, né, e trazido da natureza para cá. Então, na atualidade, o que acontece? A humanidade está divorciada da natureza. A gente está, o quê? Um século e meio da Revolução Industrial para cá com muita facilidade. Só que a nossa espécie ficou muito mais tempo que isso na natureza. Então, o conhecimento fármaco, inclusive, né, plantas, cara, uma das coisas que eu mais uso no meu trabalho são as plantas. Para uma dor de cabeça, para um ferimento, vivo me machucando na atividade. Então eu preciso conhecer algumas coisas que esse pessoal aí, como esse
indígena trabalhou contigo, esse índio trabalhou contigo, né? Aprendi, de 12 anos pra frente ali, cara, esse negócio ficou pesado na minha mochila, digamos assim. Porque eu sempre falo isso, né? A única coisa que não pesa na mochila é conhecimento. É o que resolve. E tu pode abarrotar, tochar a tua mochila que não vai pesar. E no momento que tu precisar, tu acessa e vai resolver. Então plantas como tansagem, urtiga, cara. A urtiga é medicinal. Os caras só lembram dela porque ela queima, mas o fruto dela é comestível, a fibra tu faz corda, tu faz roupa, a folha é comestível, tem vitamina A, vitamina D, sabe? Vitamina C, cara, pro sistema imunológico. Então tem muita coisa na natureza, realmente. E você segue uma dieta diferenciada? Olha, é difícil, cara, por conta do trabalho eu seguir uma dieta diferenciada. Eu pauto muito por aquilo que a natureza acaba me mostrando. Que veja bem, isso aqui, ó. Tu já viu um pé disso aqui em algum lugar? Não. Um pé de refrigerante, um pé de salgadinho, alguma coisa assim? Coma, tome, mas compense com aquilo que é mais natural, né, para o ser humano. Água. Eu falo isso para os meus alunos comissários de voo lá. Pô, tem um aluno de 17 anos que, cara, ele chega e sai da escola tomando energético e refrigerante. Nada contra, que faz parte da dieta já há algum tempo, né? Só que isso é muito recente na história humana. Então, como biologicamente o corpo não está acostumado com isso, você vai ter que ser inteligente e compensar. Pode comer, pode tomar, mas ó, água depois, meu irmão. Para lavar a esponjinha chamada rinha aqui, não tem problema. Porque é uma coisa que me pergunto bastante, né? Pô, o que eu faço para começar a fazer trilha aí para a natureza? Eu acompanho teu trabalho, gosto e tal. A minha resposta, cara, vai no dentista, vai no médico. Ou seja, como é que tá a tua saúde? Porque eu já tive com gente lá no meio da Amazônia, dando treinamento, começou a doer o ouvido, dor de dente. Sabe? O cara não faz o básico para começar a ir pro mato. Vai dar errado, vai dar certo. E qualquer pessoa pode aprender a arte de ser mateiro, ir pro mato ali, desbravar, ou tem que ter um preparo antes? Como que é assim? Por exemplo, se o Caneta Azul quiser ir lá para a Amazônia, ele pode? Você consegue ensinar ele aí, dar um mínimo básico? Você mataria? Você tem coragem de encarar? Meu amigo, se for uma cobra pequena, eu mato ela na hora. Lá ele! Aí vamos lá, então qual que é o básico que você tem que aprender para entrar numa mata? Você tem que buscar o conhecimento que a gente está falando, né? O ET Bilu já falava isso, né? Busquem o conhecimento. E por mais que seja uma brincadeira ali dos anos 90, cara, isso é muito, muito acertado. Porque pensa comigo aqui, você acha que se chega alguém na escola de aviação ali onde eu dou aula, inclusive eu sou piloto de aeronaves, né? Olha só. Você acha que chega alguém ali, me veja o avião aí que eu vou dar uma volta? O cara procura um curso, ele busca o conhecimento antes. O cara vai fazer mergulho. O cara brincando, você pode morrer se tu não souber algumas coisas. Então, o cara vai atrás de uma escola de mergulho. Né? Saltar de paraquedas, Caneta Azul. Saltaria de paraquedas? Tem coragem? Meu amigo, eu acho que eu morria do coração, meu amigo. Pois eu não teria coragem, não. Pois é, você não buscaria uma escola, alguém que tem um conhecimento, que sabe o que está fazendo? É a mesma coisa. Por que as pessoas morrem na natureza fazendo trilha, aventura? O cara vê no Instagram a Amazônia e vai para a Amazônia. Sem papirar, sem estudar antes. Por que o cara morre? Porque ele compra o equipamento e vai. Às vezes não pesquisa nem direito a pessoa que vai guiar ele lá. Às vezes ela tem realmente experiência. Né? Aí que pode dar errado. Porque a natureza, cara, apesar dela entregar tudo que a gente tem hoje e cuidar da gente, ela não consegue olhar para mim, por exemplo, que estou acostumado com ela, e olhar para você e vou pegar a mais leve contigo que sabe menos e vou descer a porrada em você que se diz o cara na sobrevivência. Ela nivela todo mundo. Ela é muito perigosa. Então, é possível de começar qualquer pessoa, inclusive por ser da espécie humana, uma espécie que ficou muito mais tempo na natureza do que na cidade, tem isso na genética. Sim. Só que tem que relembrar e começar aos poucos para não dar errado. E qual foi a experiência mais difícil que você passou na natureza, nessa questão de sobrevivência? Rapaz, o maior perrengue? Teve várias, cara, porque, como eu falei, a natureza ela não consegue lembrar que você tem pai, mãe, sabe? Que você não quer deixar as pessoas tristes se machucando ou até mesmo quase morrendo ou morrendo. Ela é neutra. E você pisou lá, você quebra a neutralidade dela. Então você tem que entender como a dinâmica natural funciona.
gravando o Desafio em Dose Dupla pro Discovery. Cara, a última cena, o último take, eu e o outro guerreiro, a gente quase foi puxado para baixo da embarcação que ia resgatar a gente. Caramba. Um naviozão grande, a gente precisava lateralizar ali. O Rio Amazonas naquela época estava muito cheio mesmo. Eu estava inclusive com medo de Jacareaçu, que é um jacaré de 4 metros para mais que tem naquele setor. Então a gente fez toda a gravação das cenas saindo do lugar da sobrevivência. E eu só aqui, né, remando, pezinho dentro d'água, canoa improvisada, mas de olho no jacaré. Nunca passou pela minha cabeça que no momento da última cena, chegando para embarcar no navio, a gente ia começar a ser puxado para baixo dele. E aí, se você é puxado para baixo, você sai lá no motor, lá na hélice. E o comandante, ninguém conseguia gritar para ele falar, até pelo som dos motores fortes do navio lá, pô, desliga, os caras estão sendo puxados para baixo. Então eu e o René lá, a gente agarrou na beirada ali do navio e eu só falei para ele, cara, segura, nem que você arrebente os braços, não solta esse negócio. Porque a gente precisava ficar em cima da balsa, não deixar ela entrar e não desgrudar dali, né? Aí conseguimos aguentar até o pessoal vir, puxar a gente para cima, fazendo o resgate final, né, que era a cena. Aí o braço velho ficou uns 3 dias doendo, o antebraço aqui, porque a força foi descomunal. Há pouco tempo atrás, também agora com o Anderson Guedes, amigo meu pescador, a gente também teve um embate com o Jacareaçu, né, um jacaré grande lá, que acabou roubando nosso peixe, se engatando numa isca, deu uma trabalheira lascada. Então, é assim, cara, tem várias situações. Pilotando avião também, já quase passei por situações bem pesadas. Sério? Você também é piloto de avião? Fala um pouco essa experiência aí. É 2 mundos diferentes, né? O mundo aí da sobrevivência e o mundo da aviação. Sim. É que, na verdade, o que acontece? Eu estava até conversando com o Lucas ali em off fora, né? Eu sou um combo. Essa que é a verdade. O pessoal lá, a minha diretoria lá no programa, acabou falando isso para mim em algumas entrevistas. Instrumentista, ele toca 7 instrumentos, cara. O meu De avião, né? É impressionante. Pois acaba sendo um currículo, né? Porque o que eles me falaram um dia lá e eu acabei deparando para pensar, cara, é verdade. A minha curiosidade, ela me levou para muitos mundos e muitas fatias diferentes, né? A curiosidade da música me levou para 7 instrumentos. Aprendi a tocar ouvindo, olhando, estudando por conta. E eu sempre fui assim. A primeira vez que eu vi o meu avô mexendo com fogo primitivo, lá fui eu, xaropear em volta dele. Xaropinho. Xaropeando lá em volta dele, né? Você fica xaropeando aqui, eu ficava em volta do meu avô lá, né? Desse jeito, cara. E daí, 9 anos de idade, fiz a minha primeira brasa. Primeira brasinha lá de fogo primitivo. E fui militar lá na Amazônia. E nas operações aeromóveis, dentro de um helicóptero militar lá americano, Black Hawker, eu vi a pilotagem da aeronave, o bichinho da aviação, o Aerococcus, me picou. Mordeu. E aí, meu irmão, você fica o tempo que tem que ficar no exército, fiquei 3 anos lá. Aí saí, minha família retrocedeu para o sul, veio para Curitiba, né? E aí eu comecei a estudar e correr atrás da aviação. Aí trabalhei de tudo que você pode imaginar para ter a grana e pagar o curso de piloto. Fui peão de boiadeiro, fui cobrador de ônibus. Cara, eu fiz, cara, multiuso, cara. O que tu imaginar, eu fiz. Porque isso é interessante, porque quando eu tô numa conversa assim, onde o pessoal olha muito pro currículo, que é o que fica aqui na frente, sim. Você tem que... Eu aproveito a oportunidade para mostrar, cara, eu queria tanto fazer o que você faz, gravar programa pro Discovery e tal. Cara, você teria que passar por um processo parecido. Eu não sonhei, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com Discovery. Eu nunca imaginei que eu ia ser entrevistado por um Danilo Gentili, 1, 2 e 3. Terceira vez que eu estou sendo entrevistado pelo Danilo. É consequências da curiosidade de você correr atrás. Então, como é que você chegou no Discovery? Cara, sendo militar, sendo mateiro, sendo cobrador de ônibus. Trabalhei nesses tubos aqui em Curitiba. Olha só que... Não tem banheiro esses tubos, cara. História de superação, hein? Não tem banheiro, cara. Cara, o que eu lembro é o seguinte, irmão, só termina quando acaba. A hora que você sair do tubo. Caramba! É aquele frente dos caras do podcast aí, né? Que faz na calça e tal. De um podcast. Fui entrevistar um rabino, cara, um dos maiores, o Rabissani. Você tá doido. E deu uma vontade de ir no banheiro, cara, não aguentei. Fiz nas calças. Mãe do céu. Sei, meu. Mas, ele falando aqui, é verdade, tem um ditado que as pessoas vê
as pingas a gente toma, mas não vê os tombos, né? É isso. Isso é uma coisa que eu trabalho muito lá, principalmente o pessoal do comissário de voo, porque é uma meninada nova. Né? Eu costumo dizer para eles que, cara, eu nasci em 1503. Eu estou há bastante tempo no planeta já. E aí, cara, se você olhar, né, que é uma coisa que a rede social faz muito, né? Ela ativa a ansiedade, porque ficou tudo muito rápido. Então o cara chega lá querendo ser comissário piloto e eu ensino ele a já se enxergar na profissão. Meu irmão, no futuro isso já existe, está resolvido já isso. Tá? Aceite isso e faça o processo. Só que o cara trabalha isso de uma forma errada, ele quer para ontem a parada, sem passar pelo processo. E aí eu não entendo coisas como, por exemplo, inveja. Cara, como é que eu vou ter inveja, por exemplo, da tua história e da história do outro, querer ser você ou querer ser o outro, sem passar pelo teu processo? É impossível. A única forma é você passar exatamente por tudo que aquela pessoa passou, inclusive na família dela. É impossível, porque você tem a sua história, a sua família. São todos debaixo do mesmo céu, mas cada um tem o seu horizonte. Então eu fiquei perito em espelhar a sobrevivência. Do que eu estou falando aqui? Sobrevivência, cara. Não é da minha história. É sobrevivência, porque a gente passa muito tempo na vida, ao invés de viver, cara, você sobrevive. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a tua vida não acontece, cara. Sabe? É legal pegar esse gancho do Zé Roberto, né? Também, que é o Palmeiras, seleção brasileira, né? Uma vez ele falou pra mim que, assim, eu perguntei pra ele, você acha que a gente vai ganhar a Copa e tudo mais, né? Estamos em um ano de Copa aí. Ele falou, cara, as pessoas não passam mais o mesmo processo que a gente passava. Tipo, lá na época dele, né, que vários jogadores grandes, eles jogavam no terceiro time, no quarto time, ficavam sem jogar, eram dispensados. Pô, Cafu 9 vezes, Ronaldo sei lá quantas vezes. Hoje em dia, essa geração nova, você falou pela ansiedade de querer, pegando o espelho, como você comentou, eles já querem estar lá jogando de titular, com a braçadeira, 10, e não passam pelo processo. E o empresário no meio do caminho, o cara não jogou, não botou pra jogar, muda de time. Aí o cara sai e não passa esse processo, então por isso que a gente não tem mais na cabeça você pode deixar bem calibrado. Cara, eu já me vejo, eu já me sinto lá. Tá? Mas, cara, você tem que aceitar o processo. Esses caras tomaram, se tocar Cafu, citou os outros ali, quantas portas na cara esses caras tomaram? É isso que deixa o cara forte, é tomar porrada, é criar calo. Dado na porrada, né? Exato. E aí, pegando esse gancho, né, pô, por que o futebol aí, né, que pode ser espelhado em qualquer outra atividade, por que ele é diferente hoje? Cara, a gente jogava bola na rua, esses caras da década da Copa de 94 também. Eles não iam pra escolinha primeiro. Hoje o cara nasce dentro da escolinha. Então você perde o processo. É a mesma coisa que eu aprendi em Pato Branco na infância. Cara, para eu brincar no sábado, eu tinha que fazer todo um setup de tarefas. Tinha que ajudar minha mãe a fazer pão, lustrar a casa, limpar quintal, vai daqui. No final da parada eu via, depois de todo o processo, a casa estava limpa, o resultado aparecia. O pão estava pronto no final do dia, porque a gente tinha passado por todas as etapas. Então o que a tropa tá querendo agora? Pular as etapas. Se eu te colocar agora, exatamente agora, no local que você quer, sem você ter passado pelo processo, você vai se arrebentar, sabe? Resolva. Você não passou pelo processo, você não treinou, como é que tu vai resolver? Em uma situação de sobrevivência, pouso forçado de um avião no meio da selva, é exatamente isso que acontece. Por isso que é importante o cara ir atrás do mundo natural, da natureza, porque o ser humano está divorciado dela. Ele tenta se afastar cada vez mais dela. E se um dia ele estiver numa situação, né, ser catapultado para dentro de uma condição dessa, cadê o treinamento? Cadê? Já fui para a chácara, já vi alguém fazer um fogo mais difícil. O cara não tem isso. Sim. E falando em aviação, esses dias eu assisti uma série que documentava, não sei se você também viu, Lucas, teve um acidente aéreo que as pessoas ali acabaram que tiveram que comer carne humana. É uma série bem legal, inclusive. E eu gostaria que você falasse, Luciano, sobre essa questão aí do ser humano entrar nesse estágio de extrema necessidade, né, de até mesmo querer se alimentar com carne humana. O corpo humano, ele pede isso quando está, né, nesse estado? A vontade de voltar para casa, de sobreviver, e se você estiver norteado por aquilo que é mais importante, que é a família, isso aí é o que vai pedir para você fazer coisas assim que agora na civilização você diz de pé junto que você não faria. Esse caso dos Andes, né, ele aconteceu no dia 13 de outubro de 72, era uma sexta-feira 13, faz 14 anos agora que eu estudo esse caso, que toda vez que eu me debruço sobre isso, né, eu já tive a oportunidade de conversar com 2 dos sobreviventes reais, inclusive,
toda vez que eu me debruço, cara, tem um detalhezinho ou outro que eu, putz, não sabia desse detalhe. Tem mais isso aqui, porque são 72 dias de brutalidade extrema. E os caras tiveram que fazer uma coisa ali que, cara, primeiro que biologicamente o teu corpo, se ele perceber que você está comendo a própria espécie, começa a dar problema neurológico, porque ele, opa, peraí, tu vai se aniquilar. Tá entrando o mesmo tipo de DNA que da tua espécie. Eu tô entendendo que vai dar errado, entendeu? A doença da vaca louca aconteceu por isso. Os caras estavam triturando bovino e dando pro bovino comer. Começou a dar problema neurológico. O corpo, né, é um mecanismo de defesa ancestral isso, para que você não canibalize a própria espécie, né? Só que ali, uruguaios que sequer tinham visto neve na vida. Em uma altitude de 4.000 metros, cara. Sabe? Pô, sobrou 30 e poucos depois do pouso, eram 45 a bordo. Né? No 16º dia, desce uma avalanche e mata mais uma cambada. E vai numa pancadaria brutal, cara. É a história de sobrevivência real assim mais pesada que eu já estudei. Porque a robustez psicológica para alguém que nunca, tem pouca idade, nunca viu neve na vida, cara. Ter que sobreviver no gelo, que é um dos ambientes mais hostis que a gente tem, cara. Perde só para sobrevivência no mar, sobrevivência no gelo. O que explica o cara 16 saírem vivos de lá? A vontade, tipo, o instinto. Vou fazer tudo. E o instinto vem da onde? Daquilo que teu ancestral escreveu aqui na genética, que tem 300 mil anos de história. O ser humano passou 300 mil anos, né, o gênero Homo sapiens, 300 mil anos na natureza, cara, tomando porrada. Esse negócio de eu quero uma água, tá aqui. Quero a luz, aperto um botão. Quero comida, eu nem faço. Mando-lhe um iFood aqui, acabou. Isso é muito recente, cara. Isso pesa pouco na genética. Então, se você perder tudo isso, o que entra? O que começa a vir à tona? Porque o teu bisavô, trisavô, todo mundo lá atrás escreveu e deixou aqui na genética. Entra esse instinto, essa brutalidade. Pega, por exemplo, a mãe, com uma criancinha pequena. A mãezinha magrinha, pequenininha, ali com o filhinho do lado. Aí o agressor vai e cutuca o filho dela. O que acontece com ela? Tira uma onça. Ela rasga o cara no meio, meu irmão. Por que tu acha que ela faz isso? O instinto assume, entendeu? Então, isso, se você calibrar isso, entender isso acaba facilitando a tua vida, não só num setup real de sobrevivência. Eu treino empresas no quesito sobrevivência porque o cara consiga espelhar isso no dia a dia, na vida, no trabalho, na profissão, entende? Uma história legal que eu vi recentemente, uma reportagem. Falo pra caramba, hein, Charão? Eu falo pra caramba, né? Não, mas tá muito legal o assunto. Desculpa ter te cortado. Não, falando sobre essa questão da mãe defender um filho, eu vi uma reportagem que teve uma americana que ela conseguiu levantar a traseira de um caminhão, porque o filho dela estava lá embaixo, foi atropelado, Isso. E ela levantou. Eu sempre cito esse caso e um outro também, onde as mães fizeram exatamente isso. Em um teve esse do caminhão e teve outro de um carro, onde ela acorda do acidente, ela foi projetada para fora do veículo, ela vê lá 5 caboclos tentando levantar o carro para tirar a criança de baixo. Acho que era até mais de uma criança. Cara, ela estava toda ferida. E quando ela entendeu a situação, ela levantou, afastou os caras e levantou o carro sozinho, cara. Caramba! Uma dona de casa. Então o ser humano ele tem uma potência, uma força, uma determinação, cara, que se ele souber canalizar, e às vezes um momento desse canaliza, você vai descobrir ali que o ser humano ele tem, na verdade, um potencial atrofiado que é descomunal. Cara, até desperta uma curiosidade, um pouco de tudo, né? Tanto conhecimento que você está compartilhando com a gente. Como que fica para você a questão religiosa, espiritual? O que você hoje acredita? Porque, né, muitas vezes passam por situações que você... E agora, eu conto com quem? Né? E acho que isso é uma das coisas que deixou curioso aí. Exatamente. Aí vira uma mistura de coisas, né? Porque eu transitei por muitas religiões. Eu nasci no catolicismo, mas como eu falei antes, né, sou muito curioso, para poder opinar sobre algumas, eu tinha que frequentar, tinha que conhecer. Então, o espiritismo, os evangélicos, eu fui para lá e para cá. Só que desde berço, o que era mais pesado para mim? Olhar para a natureza. Olhar que ela não fragmenta as coisas como a gente faz, sabe? Ela não vai, por exemplo, estudar matemática, desplugar da matemática, encaixar no português. A gente é muito limitado, por isso que a gente faz isso. Mas nela, tudo está conectado e acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vejo muito isso nos indígenas. Eles olham muito para a natureza, é a grande mãe, Tupã, a grande
Gaia, Terra, né? Porque no final das contas, o que eu faço? Eu empacoto tudo e misturo até com matemática e física, cara, porque isso pesa muito para mim, sabe? Porque o que eu vejo, por exemplo, para uma civilização antiga que o pessoal olha para ela e eu acho que eles faziam assim porque eles veneravam os deuses e sempre assim. O arqueólogo ele vai olhar e falar que era para venerar o deus ou para estava alinhado com o sol por conta da plantação, beleza? Mas o ser humano, cara, ele é prático. Ele é prático em todos os sentidos, até no quesito religioso, entende? Ele vai fazer com assertividade, ele vai buscar a praticidade. No meu trabalho, naquilo que eu acredito, inclusive lidando com a fé das pessoas, eu preciso focar nisso, sabe? Entregar e fazer a pessoa enxergar o potencial dela. Quando a pessoa desperta esse potencial, pode ser a religião que seja, pode ser só matemática, física, química, ele consegue trabalhar isso com potência máxima, né? É uma coisa que eu pergunto para a molecada lá, que como eu fui inconsequente com pouca idade, dei trabalho também, quase morri, o anjo da guarda teve que se virar, meu irmão. Eu vejo uma molecada lá que tem aula comigo, eu falo para eles, né? Cara, qual a melhor forma de você cuidar de quem te ama e tá em casa? E a resposta é muito simples, cara, não se colocando em risco. Sabe? Vai dar preocupação para quem tá em casa? Vai se machucar? Qual o desgosto que você vai dar? Sabe? Então parece um tiozão velho falando, mas eu tive que escutar isso na minha adolescência e tive que começar a seguir depois de quase morrer algumas vezes. Que legal. E você tem alguns apetrechos aí, a gente quer conhecer. O que é isso aqui? Uma flecha? O que tu acha que é isso aí? Cara, um palito? Um palito, sei lá. O que você acha que isso aqui é, Caneta? Azul, Pega aí, você faria com você isso? que entende de Você pau. faria com isso daí, Caneta Azul? Que esse pauzinho aqui, meu amigo, eu faria assim, ó. Já entendeu tudo. Já, já fazia a brasa. Já foi madeira. Muito bom. É uma broca. Ó, o Caneta Azul vem lá do Macapá. Aí, ó. É, do Macapá. Eu assisto muito aquele Largados e Pelados. Largados e Pelados. É. Programa brutal, cara. Ele é Brutal. Largados, ele é um programa... por isso que eu vejo... Você já viu os caras fazendo lá, Sim. né? Pois é. A gente deve a programas como Largados, o Desafio Dose Dupla, que eu já gravei também, o Sobrevivência Extrema, que conta casos reais, Bear Grylls, a gente deve a esses programas todos, né? O devido reconhecimento, que eles que colocaram no mapa artes como Fogo Primitivo, né? Onde tu vai usar uma placa base e uma broca para literalmente fazer aquilo que você via no desenho animado, que você via na televisão, né? E já fiz isso em alguns programas, né? E sempre que eu posso eu acabo produzindo uma brasa para o pessoal ver que, cara, não é fácil, não é brincadeira. Geralmente eu trago o material pronto aqui, porque realmente na natureza, agora na Amazônia, treinando um pessoal da Inglaterra, eu precisei andar pela floresta, encontrar os materiais, processar, testar, encontrar a broca que dava o casamento certo com a placa de madeira. Tá entendendo? Carregar um isqueiro é bom por isso. É bom por isso, cara. Olha o rolê do cara veio fazendo gol. Pode. É uma dúvida que eu tenho. Tem outras possibilidades da gente se limpar fisiologicamente na selva, tirando a do sabugo e folha do bananeira? Tem várias, cara. É bonitinho. Tem várias, cara. Pô, Eu tiro, não pode. Tem muita planta boa para fazer fogo, cara, como as paineiras e outras assim. Elas te dão uma espécie de paina mesmo, né? Parece uma pena. E alguns indígenas usam isso para fazer a higiene. Essa do tempo do meu avô. Olha o cabelinho dele lá, como você acha meu que ele amigo. penteou lá? Penteou com sabugo esse Meu cabelo, amigo, né? pra você na mata, eu vou lhe ensinar um papel muito bom pra você limpar lá quando você fazer sua necessidade. Aí, ó. É só você pegar a ortiga. Urtiga. Vai ser bom demais pra você. Urtiga. É. Você vai testar já o grau de alergia que você tem na pele ou não. Boa. E essas facas aí também? Fazem parte do... Esse meu setup aqui, ó, eu sempre carrego porque ele parece ser configurado para chamar atenção ou algo assim, mas tudo que você está vendo aqui no meu cinto, né, meu facão, a minha chaira para afiar a lâmina, uma bolsinha aqui com uma pederneira, um pouquinho de sal para se eu precisar repor sais minerais rápido, um torniquete, né, que está aqui, ó. Olha Isso aqui é um torniquete, porque como eu trabalho com lâminas muito afiadas, cara, o que acontece? Eu não vou ficar brincando, né, como eu já fiz algumas vezes, desse jeito aqui. Mas pode acontecer um acidente, eu não estou isento de um acidente.
E se eu cortar uma veia principal, né, tiver um sangramento massivo, eu vou precisar de um torniquete, né? Meu machadinho aqui também, para fazer trabalhos mais pesados, montar a instrução de sobrevivência, fazer alguma coisa assim. Uma pederneira bem robusta, bem grande, que eu costumo carregar há algum tempo, né? Tá nesse cinto aqui, para fazer fogo, né? Uma pederneira cascuda, né? Com cabo de ponta de chifre de cervo, só para você poder segurar melhor e poder arrancar as fagulhas, né? 3.000 graus aqui, ó, Olha só. de temperatura. Caneta, pega lá pra gente ver. Isso aqui é magnésio, né? Uma liga de metais, a gente chama isso aqui de ferrocélio. Uma liga de metais, o principal é o magnésio. Né? Para que eu consiga ter uma temperatura maior, um pouquinho mais fácil, digamos assim. Né? Porque você assiste lá, o Caneta Azul assistiu Largados e Pelados, deve ter visto que é fácil de fazer fogo, né? É fácil de fazer fogo. Só fazer o girinho, né? Tem gente que não, Por que Tem gente que não consegue. chora, cara. folha Chora. de pinheiro ali, Tem gente que ela chora, queima... Desculpa. Atrapalhei? Meu amigo, você não está atrapalhando. Já atrapalhou demais. Desculpa, não. Qual que é a sua pergunta, Valé? Eu sei que não é tão fácil de encontrar por aí, mas folha de pinheiro, quando eu era criança e ficava brincando de queimar Sim, essas você coisas, fala do pinheiro araucária. Isso, ela queima muito... Você tem esse sapê, digamos assim, né, que é a grimpa, né, a folha da araucária, que é uma árvore boreal, né? Assim como os pinos lá de regiões boreais, como até na Patagônia tem, mas ele é natural do Canadá, Rússia, Sibéria, ele é mais do norte. Região extrema acaba tendo amplitude térmica muito grande, temperatura baixa demais numa época, sobe demais na outra, tipo deserto. Aí a árvore se adapta para ter uma folha, né, diferente, em forma de cone. A araucária aqui no sul e esse pinheiro do norte, eles armazenam muita resina ali, muita resina. E é uma proteção contra frio, rachadura, umidade. Essa resina, né, para quem tem o conhecimento, cara, ela é um facilitador de fogo absurdo, a gente chama de fat wood. Então a folha do pinheiro, da araucária, vai ter muita resina armazenada. Se tu falar fogo muito perto dela, ela começa a queimar, cara. De tão inflamável que ela é, cara. Então, aí o cara que sabe disso, ele vai tentar iniciar o fogo numa região que tem araucária ou tem pinos, usando isso. O que eu tô falando é muito inflamável. E o que torna ela inflamável é hidrorrepelente. Repele a água para proteger a planta de infecções, insetos, entende? Você vê como o conhecimento é importante. Conhecimento é tudo. E dá pra fazer um fogo aqui com esses? Dá, a gente pode dar uma Bora lá, experienciada então. aí. Vamos lá, Caneta, você vai aprender agora com um dos maiores especialistas em fazer fogo na natureza. E eu tô curioso demais. Eu cara. vou- Esse meu amigo vai Eu vou fazer sujeira. Primeira coisa que eu vou fazer é preparar a ponta da broca. Olha só, como eu já usei ela uma vez, o que acontece aqui? Ela tá carbonizada. E isso aqui era usado na antiguidade para deixar a ponta da flecha dura. Eu esquento a ponta da madeira e ela fica dura. Então, sabendo que ela já esquentou, eu vou ter que limpar isso aqui. Eu poderia até tentar sofrer um pouco mais tentando fazer com ela suja assim, mas é aquilo, né? Se você usar o que você realmente sabe para facilitar a tua vida, é muito mais interessante, mais inteligente. Uma pergunta que eu poderia fazer para o Caneta Azul aqui é a seguinte: você está numa situação de sobrevivência, se perdeu, foi para o mato, e aí você tem essas pecinhas aqui e um isqueiro. Você escolheria qual para fazer fogo e por que você escolheria? Meu amigo, eu escolheria o isqueiro, com certeza, porque seria mais fácil. Você já assistiu muito Largados e Pelados, né? Você já viu os caras chorando lá? É isso aí, meu irmão. Não é simples então fazer fogo. Não é. Tem vezes que eles não conseguem no mesmo dia fazer as coisas. Caramba. Não consegue. E brigo. Às vezes tem uma que dá ideia, o outro não aceita, daí tem que ser desse jeito aqui. Porra. É complicado o negócio, bem Eu complicado. pensava que era só esfregar os palitinhos assim. Nada. E tchau. E Não, tchau. mas é. Olha só, o que a gente vai fazer aqui também é buscar um buraquinho aqui do zero, tá? Vamos tentar pegar Aí, um... Caneta Azul, você que não Fazer um- conhece o zero, vai lá. Você que é especialista em buraco. fazer um buraquinho do zero. Eu vou acabar proporcionando para vocês aqui a experiência mais completa, tá? Eu vou pegar aqui, você está vendo que está toda marcada a madeira, né? Tem vários furos na madeira aqui. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um furo novo aqui. Eu vou iniciar simplesmente fazendo um furinho aqui na madeira,
tá? Só para dizer inicialmente para a madeira o que eu quero que ela faça, o que eu quero que aconteça. E aí eu vou queimar essa madeira aqui com a broca. Por enquanto eu não vou nem para o chão, tá? Eu vou só colocar aqui, ó, e vou começar a fazer um movimento aqui só para dizer para a madeira, para a ponta da broca, o que eu quero que ela faça, que é fique ali, tá? É literalmente isso. Eu só marquei a madeira dizendo para ela, ó, é aqui que eu vou fazer o furo, tá? Com isso, eu já consigo até sentir no cheiro como é que tá o negócio. Se vai, se não vai. E aí eu vou continuar trabalhando aqui, ó. Agora eu vou criar um V, vou fazer um corte na madeira para escoar todo o material que eu vou aquecer aqui com o atrito que eu vou fazer. Você pode perceber aqui, ó, olhando nessa tabuinha aqui, ó. Você tá vendo que todas elas têm um cortezinho na madeira? Esse corte ele faz o quê? Ele pega o material que eu tô atritando e começa a esquentar ele e canalizar para esse corte. É literalmente assim que a gente faz. Olha, então não é simples, hein, Caneta? Não. Tem que ter uma técnica. Esse é o processo, eu tô mostrando para você aqui o processo de cabo a rabo. Depois você pode editar, adiantar, fazer do jeito que você quiser. Mas por que eu faço questão de mostrar assim em algumas dinâmicas que eu tenho trabalhado agora? Porque o processo é muito trabalhoso. Lembra que eu não teria essa madeira aqui comigo. Eu teria que ter andado no mato, produzido ela, processado ela de alguma forma, né? Para poder fazer a mágica acontecer aqui. E tudo isso aqui não me dá a garantia de que eu vou ter a brasa no final. Poxa, mas você não é o tal do cara que faz fogo? Cara, todas as vezes é a primeira vez. Todas as vezes é a primeira vez. Olha só. Eu vou fazer no chão aqui, que eu acho que é um pouquinho mais interessante. Vou deixar aqui uma isca meio que preparada. E eu acho que eu vou fazer uma coisa também que é... Qual madeira mais fácil de encontrar aí? Qualquer uma que tiver a densidade, a clareza que tem essa aqui, que você consiga riscar fácil com a unha. Essa é a madeira que a gente vai utilizar. O que a gente vai fazer? Se a gente tiver brasa, porque eu sempre trabalho com essa temática, aí você vai ter uma isca que eu teria encontrado na natureza. É diferente, né? Você precisa entender qual é a sequência que você precisa para ter o fogo. Então o que eu tenho aqui? Uma isca natural, ó, você pode ver. Na cidade você tem muito dessa palmeira, na natureza você encontraria diversas iscas. Cadê a prótese capilar do xaropinho lá? Aqui, ó. Eu vou deixar um pouquinho de isca aqui pra gente Vai ver. que você colocar no meu. Aqui, meu amigo. Eu Minha vou... próxima aquisição. A minha prótese capilar. Se bom demais, e... Vamos lá. Se tudo estiver correto aqui, ó, tá? Uma coisa que eu costumo fazer bastante, às vezes, é tirar o calçado e pisar no chão e na madeira, para entender bem qual que é a diferença, né, de temperatura das duas. Esse é um refinamento que eu faço, tá? Hoje, como a temperatura de Curitiba está um pouquinho mudada, eu não vou nem fazer isso, mas eu costumo literalmente tirar o calçado para sentir. O pé é muito sensorial, então eu faço isso. Eu vou dar uma primeira tenteada aqui, como a gente fala, né? Não vou segurar pisando com o pé, vou segurar com outra madeira aqui ajoelhando em cima. Vou dar uma tritada aqui, deixando a mão um pouquinho mais rústica, e vou fazer uma primeira tentativa, até tirar essa pederneira do pescoço para não me atrapalhar. Segura aí, Caneta. Cuidado. E vou dar uma tenteadinha aqui para a gente poder tentar produzir uma primeira brasa. Se tudo estiver correto, olha aí, ó, com a temperatura de 400 graus, começa a sair fumaça. Só que a gente precisa de muito mais. Tá indo já. Vou pegar aqui, ó. Ó. Faz ao vivo. Já tá saindo, já. Estou tentando deixar ela forte, na verdade. Porque essa técnica aqui, ela dá sempre uma brasa bem fraquinha pra gente. Então o que eu estou tentando fazer? Olha lá. Estou tentando deixar ela mais forte. E agora eu preciso cuidar dela para ela não apagar. Já foi. Ó. É muito experiente. Se tudo estiver correto, a gente vai colocar ela no bercinho dela aqui e vamos tentar fazer o fogo acontecer. Só a brasa, a gente pode falar que tem fogo, mas não tem, né, cara? Essa aqui é a verdade. Que eu preciso terminar o processo.
Tem que ter calma e elegância. Isso via na televisão. Só na TV? Vendo ao vivo, hein? Eu tô vestido, rapaz. O cara meteu de bronca aqui mesmo, cara. Pô, olha só, hein? É, meu irmão, olha aí, ó. Vamos ver. O Caneta Azul gostou do fogo? Você só fazer, né? Não, é fácil. É facinho, Caneta Azul. Olha aí, ó. Pegou! É fácil. Esse é o Luciano Tigre aqui no Letade. É fácil, né, Caneta Azul? Olha que facinho. Já aprendeu? Caneta, vê se é de verdade mesmo o fogo. Coloca a mão ali. Ah, deve ser fake, né? Eu tô segurando. Só pode ser fake. Vai, segura lá pra ver se fake. veja se é fogo de verdade. Será que é de verdade? esse Veja fogo? de verdade, Canetinha. Não tem alarme de incêndio aqui, né? Então tá, sempre muita gratidão aos ancestrais, né, que dominam isso aqui, milênios aí. O fogo mudou a história humana e eu realmente considero o fogo o divisor de águas aí para a história humana. Olha lá, apagou com a mão. Entende demais. Ô, show de bola. Esse é o Luciano Tigre aqui no Letade. Muita experiência, rapaz. Que isso? Choram, mano. Sim, sim. Não é, amigão? Como que é? Eles chegam a chorar. Chegam, tipo eu com a fumaça no olho. Só que lá é literalmente por não conseguir fazer o fogo, né? Mas você nunca viu o programa dele na Discovery? Você que acompanha aí? Não, Só largados e pelados? Olha só, Cadê a TV ligada no Discovery? Olha lá. se o teu objetivo de vida for exatamente como a fagulha que ainda tá queimando aqui, ó, basta você saber trabalhar ela, né? Como eu tenho calor aqui ainda, pode ser. Doido, né? Muito legal, cara. Muito legal. Então funciona assim. Ao vivo, hein? Realmente, Detalhe, botou fogo no estúdio aqui, hein? É, isso aí. Vamos queimar tudo. Altas Você vê. temperaturas. Por que eu falo esse lance da brasa, da fagulha, do objetivo? Porque, cara, não é meu trabalho e a minha conduta de vida aqui no planeta, ela não é pautada pelo raso. Eu gosto de ir mais fundo na parada. Então, uma das formas de eu treinar, por exemplo, empresários, equipes de empresas, os comissários, ou literalmente fazer sobrevivência, é falar isso pro cara. Meu irmão, se tiver, acendeu a fagulha em você. Tá só uma brasinha. Soube trabalhar, soube oxigenar, cuidar dela, meu irmão, lá ali na frente já está realizada. Você só trabalha no processo para fazer a materialização dela acontecer. Que legal. Assim. Depois ele pega, né? Você tá vendo? Porque muita gente acredita que daqui, ó, vai sair a chama. Mas não, porque você tá olhando para o mundo macro dessa forma. Você tá olhando para a fogueira. Mas o que eu preciso para ter fogueira? Cara, olhar para os micro detalhes. O que eu fiz aqui, produzindo a brasa, foi só um componente para ter fogo, que é o calor. Eu precisei puxar da bolsa aqui o combustível e soprar no final o oxigênio. Para poder conversar com vocês e ficar trabalhando aqui, em vez de eu ficar soprando, eu fiquei o quê? Injetando oxigênio de outra forma, que foi fazendo esse movimento, entendeu? Então você entender os detalhes do que é preciso no micro é o que vai resolver o macro. Isso é uma coisa que eu tenho escrita na minha garrafa de água aqui, ó. Olha só. O micro contém o macro. contém o macro. E tem para vender essa garrafa aí? Você tem loja? Tem que mandar fazer, né? Tem que mandar fazer. Porque agora que eu tô divulgando essas coisas. Você não né? pensou em construir Já. loja? Vou ter que trabalhar a marca. A gente vai meter caso você quiser ficar meu QR Code vai estar na tela. Pois é, tem que mandar fazer a parada. Fazer. Tem que mandar fazer. Mas que legal. Só a caneta, para chegar no macro tem que ir no micro. Viu? Ô, Luciano, e você também vai em várias empresas fazer palestras motivacionais, vamos dizer assim. E como que o pessoal, quem quer te contratar, o que você demonstra
na palestra, além de fazer fogo, falar dessas questões aí de sobrevivência, o que mais você aborda? Na verdade, o que a gente faz é colocar a galera para ralar. Porque materializando o fogo, fazendo o fogo, depois pedindo para as pessoas fazer, e numa atividade ali de grupo ou de equipe, né, ou individual até, a pessoa criar por ela mesma aquilo que a gente teria numa situação de sobrevivência, né, depois isso vai ser espelhado no trabalho da pessoa. Foi uma coisa que eu fiz para o pessoal da Demicon, já fiz para o pessoal da Unimed, o pessoal da Claro também já participou desse tipo de dinâmica. Porque o grande lance é que no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua atividade, muitas vezes, a pessoa não percebe que ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Eita. E se ela estiver sobrevivendo, sabe o que significa? Ela está numa situação de emergência. É isso que significa. Se eu te encontrar daqui a um tempo e perguntar assim, ô Danilo, como é que tá? Como é que tá a tua vida? Tá legal? Aí você olha para mí e fala assim, tô sobrevivendo. Tá legal? Não tá legal. Você não está vivendo, você está sobrevivendo, você está em emergência. Isso pode estar acontecendo no quesito monetário, pode estar acontecendo no relacionamento, na empresa, que daí é por isso que a empresa me chama, porque o cara ele sai daquele mundo onde ele vai pegar um palestrante, às vezes muito conhecido, e ele vai sentar e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E, meu irmão, a vida real, primeiro que ela não é digital, ela é analógica, ela é isso aqui, ó. Isso aqui é vida real. Então qual que é a minha proposta para essas empresas, né, quando eu vou lá? Vamos meter a mão na massa, meu irmão, e tu vai fazer coisas aqui que você inclusive acha que não são possíveis, e depois o teu trabalho vai se espelhar isso lá na tua venda, no teu produto. Porque é assim que funciona, cara. Aí você para com aquela história de, meu Deus, quando é que a minha vida vai começar a acontecer? Pô, cara, ela tá acontecendo, cara. Como é que você chegou no Discovery? Lembra? Cobrador, fui mecânico. Cara, eu nem bebo, eu trabalhei de barman. Olha só. Girando garrafa. Tipo, giro facão, girava garrafa. Nem de bebida entendia direito, mas tava lá porque o objetivo era trabalhar. E uma coisa que eu acho que é legal também de comentar em relação a isso, que eu também passo para as empresas no meu trabalho, é o seguinte. Quando eu estava trabalhando de cobrador de ônibus, na minha cabeça, naquela época não tinha esse negócio de coach, palestra, nada disso. Pablo Marçal? Negativo, meu irmão. Eu, mal e porcamente, tinha lido livros ali, como o do Joseph Murphy e outros assim, né, que trabalham um pouco essa ideia. Mas quando eu sentava ali na cadeira do tubo de cobrador de ônibus aqui em Curitiba, cara, na minha cabeça, não era o tubo e o cobrador de ônibus. Cara, era uma empresa de ônibus e a empresa era minha. Eu fazia de conta que a parada era minha, sabe? E depois que eu entendi isso, muita coisa mudou, porque todo o trabalho que eu pegava, a partir do momento que eu começava a trabalhar, aquele trabalho era meu, cara. Porque eu arranquei de mim aquela ideia de, putz, não dá meia-noite, mas não dá 6 horas. Sabe? O cara entra já querendo sair da parada. Você manda as micro-mensagens para o universo erradas. Exatamente. Sabe? O cara não fazer o básico, não fazer o que significa isso aqui, o micro. Cara, o micro é o seguinte, velho. Quando você acorda de manhã, primeira coisa, respirou fundo. Ou tu vai esperar um perrengue no trânsito para daí ligar aquele mecanismo evolutivo antigo de sobrevivência. Quando você não aguenta mais, o que o corpo faz? Estressado, sabe? Quase morreu, ou brigou com o cliente, o que você faz? Não aguento mais. Essa respirada funda, ela tem que ser a primeira do dia, cara. É a microinformação que você manda para o universo. Ó, hoje já vou oxigenar porque eu quero um dia bom. Já vou arrumar minha cama porque eu quero organização. Então o cara que não cuida do micro detalhe e quer resolver o macro, vai morrer tentando. Boa. Né? Excelente, e é legal. Esse é um tipo de conhecimento que você vê de alguém que tem realmente um autoconhecimento. Uma bagagem. Essa experiência pela bagagem, né? Acho que isso do interno que reflete o externo, né? Acho que muita gente às vezes está reclamando com o que acontece fora, mas não cuida do que pensa principalmente, né? E das ações do dia a dia que acho que explicou aqui com maestria para nós, na prática, né? E meteu fogo, né? Com certeza. E eu acho isso, cara, muita gente, a gente lida com bastante gente, com bastante empresa, até legal também, porque acho que uma oportunidade aí para quem está querendo, né? Ter aí um apoio para ajudar a engajar o time, a equipe, né? Aumentar a produtividade. Eu acho que não é justo com a pessoa acordar, com você mesmo acordar e ir para um trabalho, para uma situação que você não tem tesão, que você não quer fazer. Eu acho que isso daí, quanto mais pessoas entenderem isso aí, acho que vão ser realizadas sonhos e chegar onde, né?
onde você não chegou aí, né? E vai chegar ainda mais, né? Porque, pô, o homem aí É fera demais, é fera demais. multitudo, né? vindo aí pela frente. Com certeza. Luciano, mas muito obrigado aí pela aula, não só de fazer fogo, mas aula de vida, né? Eu que agradeço. Só aqui Agradeço gostou, aí, obrigado. gostei muito também. Acho que a vida é isso, né? A gente tem que aprender a pegar esses insights e aplicar na nossa vida para evoluir. Então hoje foi um aprendizado aqui no Detarde. Esse foi o Luciano Tigre aqui no Detarde, senhoras e senhores. E, ó, olha só, Luciano, todo convidado que vem aqui, ele tem que deixar a marca dele registrada no meu saco. Ih, rapaz. Então, puxa aí, vamos ver. Que tipo de marca? Que tipo de marca? Mas não é nesse saco. É nesse entendi. saco aqui, ó. Tem várias celebridades, várias agora entendi. personalidades que deixaram aqui a assinatura e nós vamos pendurar o meu saco em algum lugar aqui, ó. Mas, meu Deus do E céu. aí depois vamos precisar do seu facão pra pendurar o meu saco. Rapaz, Acho que essa faca aí não vai precisar tanto. Uma de serra, acho que já já dá. resolve. Mas vamos lá, deixar a sua assinatura aqui. Vamos lá. Cadê o Maite? Vem aqui, faz o Pode assinar em qualquer lugar qualquer aqui? lugar. Vamos Fica à lá. vontade, meu saco é teu. Olha aí, ó, caneta. Depois também você vai assinar no meu saco. Eu vou deixar você assinar aqui. Ó, show de bola, a assinatura dele é diferenciada, hein, É cara. diferenciado demais. Tem que deixar as marcas A na marca pata da ali. isso aqui, ó. Cadê, ó? Olha aí, ó, Luciano Tigre também deixou a marca dele aqui no meu saco. Mas, Bom demais. Ali, nunca achei que ia assinar o saco de ninguém, mas tá. sempre tem a primeira vez, meu amigo. Sempre tem.